Olá, amigo telespectador internauta, estamos chegando com mais um Esporte Mais e no programa de hoje vamos falar da abertura do Campeonato Brasileiro, também vamos falar da rodada de meio de semana da Copa do Brasil com vitórias do Fluminense e do Botafogo, falar de Champions, falar de esporte nas cidades e muito mais. Está começando o Esporte Mais. Bom, chegando aí para mais esta edição do nosso Esporte Mais, dando um abraço para o nosso comentarista Pedro Paes, né? Um grande abraço, Pedrinho, que não pôde estar com a gente aqui hoje, mas se Deus quiser, segunda-feira vai estar aqui falando sobre a rodada de abertura do Brasileirão que acontece nesse final de semana. Mas agora nós vamos falar sobre a Copa do Brasil. Fluminense e Botafogo largaram bem na disputa da Copa do Brasil. A gente vai conferir as vitórias do Tricolor e do Alvinegro, começando pelo Fluminense. O Tricolor abriu uma grande vantagem no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil ao superar o Paysandu por 3-0. O jogo foi disputado nesta quarta-feira à noite no Maracanã. Os gols foram de Nino, Keno e Felipe Melo, que marcou o seu primeiro gol com a camisa tricolor. Com esse resultado, o Fluminense pode perder por até 2 gols no jogo de volta, que será disputado no dia 25 de abril, no Mangueirão, em Belém do Pará. Antes disso, o Fluminense aí fica voltado para a estreia no Brasileirão, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a estreia dos times do Rio, sobre a primeira rodada do Brasileirão. Quem também começou bem foi o Botafogo, que fora de casa venceu a dura equipe do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, por 2-0. Resultado maravilhoso, atuação boa, mas em momentos em que o Ipiranga também pressionou na base da garra, com o apoio do torcedor, mas a verdade é que foi um triunfo muito bacana. E olha só, esse triunfo foi o primeiro da história do Botafogo sobre um clube gaúcho na Copa do Brasil. Inclusive, vale lembrar que quando o Botafogo chegou numa final de Copa do Brasil, em 1999, foi contra o Juventude e perdeu a final no Maracanã naquela oportunidade. Quer dizer, no Maracanã não perdeu. Perdeu em Caxias do Sul por 2-1 e depois ficou no 0-0 no Maracanã. Ou seja, o Alvinegro nunca se deu bem com os gaúchos na Copa do Brasil. Mas inverteu essa situação com essa bela vitória de 2-0. O destaque da partida foi o Eduardo, autor dos 2 gols. E para o jogo de volta, no dia 27, no Newton Santos, que deverá já estar aí reaberto para o torcedor, o Botafogo pode perder por até 1 gol de diferença. Mas temos também 2 equipes pequenas jogando a Copa do Brasil ainda pelo Rio de Janeiro. Nós falamos no Jornal Regional dessa quarta sobre a estreia do Volta Redonda, perdendo em casa para o Bahia por 2-1. E o time do Nova Iguaçu perdeu, não posso dizer em casa, porque o Nova Iguaçu, como o estádio do Nova Iguaçu é pequeno, a partir dessa fase da Copa do Brasil, ele não pode mais receber os jogos. Então o Nova Iguaçu jogou contra o América Mineiro lá em Volta Redonda. E o América Mineiro venceu por 2-1, levando a vantagem para o jogo de volta lá em Belo Horizonte. O duelo, então, foi no estádio Raulino de Oliveira. O América fez 1-0, os gols todos no segundo tempo. O Adson fez 1-0 para o Coelho. Na reta final, o André empatou para o Nova Iguaçu, que vinha invicto com uma boa campanha na Copa do Brasil. Mas aí, quase que nos acréscimos, o Fernandinho acabou marcando contra e, com isso, deu a vantagem para a equipe de Belo Horizonte. O próximo jogo será no dia 26 de abril, lá no estádio Independência. Complementando a participação dos times do Rio de Janeiro nesse meio de semana na Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o Maringá na noite desta quinta-feira. O jogo acontece lá no interior paranaense e nós estaremos falando sobre isso no próximo Esporte Mais e também nesta sexta-feira na edição de final de semana do Jornal Regional. Bom, a gente agora vai falar da rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí não só os jogos dos times do Rio, mas todos os jogos que abrem o Brasileirão 2023. Bom, vamos lá, né? A rodada começa neste sábado, às 16 horas, em São Paulo, com o atual campeão Palmeiras enfrentando o Cuiabá. No mesmo horário,
o América Mineiro recebe o Fluminense. O Flusão vai até Belo Horizonte. Ainda no sábado, às 18h30, o Atlético Paranaense, que perdeu no meio de semana para o CRB na Copa do Brasil, enfrenta o Goiás, jogo lá na Arena da Baixada. Ainda no sábado, temos Botafogo e São Paulo, já no Newton Santos, né, reabrindo o estádio para o torcedor alvinegro, às 18h30. No mesmo horário, tem RB Bragantino e Bahia, lá em Bragança Paulista, e também Fortaleza Internacional. Às 9 da noite do sábado, tem Atlético Mineiro e Vasco, parada dura na estreia do Vascão, jogando fora de casa contra um dos favoritos. A rodada continua no domingo, às 4 da tarde, o Corinthians, outro que foi surpreendido no meio de semana na Copa do Brasil, né, derrotado pelo Remo por 2-0, vai receber o Cruzeiro na Arena Neoquímica. E o Cruzeiro ainda iria jogar pela Copa do Brasil nessa quinta contra o Náutico. O Mengão vai fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro 2023 às 4 da tarde desse domingo, recebendo o Coritiba. Coritiba empatou no meio de semana em 3-3 com o Sport Recife, lá no Couto Pereira. Eu acho que é um jogo para o Flamengo fazer as pazes com o torcedor, virar a página depois da saída do Vitor Pereira e buscar aí um novo caminho, né? E fechando a rodada do Brasileirão, às 18h30 tem Grêmio e Santos, esse jogo acontecendo no estádio. O Grêmio teve uma punição, rapaz, por causa de problemas aí de torcedores, e o jogo do Grêmio contra o Santos não será na Arena do Grêmio, será lá em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, o estádio do Juventude. Bom, tá aí então. Falar rapidamente, a minha expectativa, eu gostaria que o Pedrinho estivesse aqui para poder falar sobre o que ele espera do Campeonato Brasileiro. Vou falar só dos 4 do Rio de Janeiro. Flamengo, candidato ao título. Flamengo entra em qualquer competição hoje como candidato ao título e não será diferente no Brasileirão. O Fluminense foi se reforçando, ganhou qualidade e vamos pegar o seguinte, nas últimas semanas, Fluminense venceu na Libertadores, foi campeão carioca e venceu na Copa do Brasil, todas com categoria, com, vamos dizer assim, autoridade. 3-1 fora de casa pela Libertadores, 4-1 no final do estadual, 3-0 pela Copa do Brasil. Ou seja, o Fluminense está jogando o fino e, se mantiver esse nível, o Fluminense é candidato ao título brasileiro. O problema é, o Fluminense não tem um elenco tão extenso quanto seus adversários Palmeiras e Flamengo. Até o Atlético, o banco do Atlético já foi melhor, não é? Mas o time titular do Atlético Mineiro é muito bom. Agora, dá para sonhar com o título brasileiro? Pelo momento atual, sim. Agora, o Brasileirão vai começar domingo. Vamos ver como o Fluminense vai se sair com 3 competições ao mesmo tempo. O Fluminense disputando Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo também disputa 3 competições, mas tem um elenco indiscutível. E com isso, o Flamengo, para mim, ele é um dos favoritos nas 3 competições. Agora, o Fluminense também está na briga. Agora, vamos lá, Botafogo. Não vejo o Botafogo e nem o Vasco brigando pelo título brasileiro. O Botafogo ainda tem mais uma competição para se preocupar, que é a Sul-Americana, que dá vaga na Libertadores, que dá muito dinheiro. Então é uma competição que é possível. Embora o Botafogo não esteja encantando seu torcedor, ganhar a Sul-Americana é possível, não é impossível. Dá para sonhar com isso. A gente já viu times aí também nem tão badalados chegarem na final da Copa Sul-Americana. Então eu acredito que tem condições do Botafogo sonhar na Sul-Americana. Copa do Brasil é uma incógnita, porém lá na frente, quando vai afunilando, a gente sabe que Flamengo, Palmeiras e outros, Atlético, o próprio Fluminense hoje estão num nível acima, mas Copa do Brasil tem um tempo que ela não dá zebra. Pode voltar a dar zebra, né, gente? Desculpa o botafoguense, mas os Botafogo ganham a Copa do Brasil ou o Vasco ganha a Copa do Brasil. Não estou falando de tradição, estou falando pelo time atual, seria uma zebra. Como o Cruzeiro também, né? Já que falar da minha parte, né? O Cruzeiro ganha essa Copa do Brasil, que o time que tem hoje, seria um zebraço, né? Agora, o Botafogo, eu acho que briga no Brasileiro
para tentar uma vaga numa competição internacional e não ser ameaçado de rebaixamento. E eu coloco o Vasco na mesma condição. Então, Flamengo e Fluminense brigando lá no topo e Vasco e Botafogo no meio da tabela, é o que eu acredito, mas o futebol está aí para surpreender. Falar rapidamente de esporte nas cidades, parabenizar mais uma vez aqui os organizadores da Copa Paraíso de Futebol Amador, que aconteceu a grande decisão no último final de semana. Está aí de novo a equipe do Morro do Agrião, que foi a vencedora na final, derrotando por 3-1 o time do União. Parabenizar e deixar aqui o espaço aberto para que nas próximas competições a gente possa divulgar cada vez mais. Destacar que no município de Magé já estão abertas as inscrições para a escolinha do Zico 10, como a gente já falou também em outros espaços aqui da programação. Está aí na tela para você ver o banner com locais e horários aí da escolinha Zico 10 em Magé. Falando ainda de Magé, a equipe de futsal de categoria de base estreou muito bem no Campeonato Carioca. Venceu todas as categorias na primeira rodada, do Sub-9 ao Sub-17. Sub-9, Sub-11 e Sub-13 goleou o Interfute de Nova Iguaçu. 10-1, 9-0 e 10-1. Todos os jogos foram no ginásio Nelson Ferreira Lima em Pau Grande. Já no Sub-15 e Sub-17, o Magé Futsal enfrentou o Mitos de São Gonçalo, foi realizado lá no Clube Mauá, em São Gonçalo, e venceu pelos placares de 5-2 e 3-1. Parabéns aí à rapaziada. Estamos em cima da hora, mas dá tempo da gente falar os resultados da Champions. No meio de semana, na terça, tivemos o Benfica perdendo em casa para a Internacional de Milão, se complicou muito o time português, 2-0, e o Manchester City atropelou. Rodri, Bernardo Silva e Haaland marcaram para o time inglês, que vai poder jogar agora, perder por até 2 gols no jogo de volta. E vamos confirmar os jogos de quarta, porque eu inverti a ordem aqui na pauta ali. Na quarta-feira nós tivemos o Real Madrid vencendo o Chelsea por 2-0. É possível o Chelsea reverter? É. O Real Madrid, para mim, é favoritaço. Milan 1, Napoli 0. Aí eu já acho que o Napoli tem condições de reverter, mas o Milan jogou muito bem essa primeira partida. Vou falar mais uma vez. De um lado da semifinal, Real Madrid e Chelsea, Manchester City e Bayern. Para mim, 3 dos favoritos da competição estão desse lado. Um deles só vai chegar na final. Né? Eu estou colocando o Chelsea até como mais fraco um pouco desse lado. Do lado de lá, Napoli, Milan, Inter de Milão e Benfica são times que têm um equilíbrio, embora o Napoli hoje está voando aí no Campeonato Italiano, mas tem um equilíbrio. E para você que é torcedor de clube brasileiro, que está na Libertadores, tipo Flamengo, Fluminense, você imagina se seu time ganhar a Libertadores, tu vai preferir enfrentar Manchester City, Real Madrid e Bayern de Munique, ou, com todo respeito, Milan, Internacional de Milão, Benfica, né? Então, é a dica para quem é torcedor de um time brasileiro que pode sonhar com a Libertadores, ficar de olho também na Champions. Até porque tem Mundial, né? Vai ser o último antes daquela reformulação que vai acontecer aí no Mundial lá para frente, com muito mais clubes e que vai ficar cada vez mais difícil para uma equipe sul-americana ser campeã. A gente vai chegando ao final desta edição, agradecendo a nossa equipe técnica, agradecendo a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o nosso Esporte Mais. Um abraço especial para o meu companheiro de bancada aqui, o Pedro Paes, o Pedrinho. Bom final de semana, fica 100% aí para voltar semana que vem. E uma boa sorte para os clubes do Rio na estreia nesse final de semana no Brasileirão. Um abraço e até o próximo. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity.